que atrapalharia. Por exemplo, não é certo um fisioterapeuta da UTI ser deslocado para fora da UTI. Não é correto. Né? Existe na regulamentação da Anvisa, lá de 2010, que é a RDC 7, fala que o fisioterapeuta ele é responsável por aquele setor. E sem falar do risco de infecção hospitalar, ele sair da unidade de terapia intensiva e atender um paciente na sala de emergência, tem uma série de complicações, né? O ideal seria que houvesse um fisioterapeuta naquele setor. Não havendo, entra uma série de aspectos que possam dificultar. O que a gente pode falar assim, no que é comum, no que é usual. É comum sim que fisioterapeutas, não talvez da UTI, mas da unidade de internação, se desloquem para a unidade de emergência para atuar. Mas isso é mediante solicitação. Entendi. Né? Então é necessário que haja uma solicitação médica, o que não faz sentido nenhum, porque o fisioterapeuta ele não é um profissional de segundo contato, ele é de primeiro, ele tem autonomia total para chegar e avaliar e decidir e criterizar se aquele paciente precisa ou não do trabalho dele. Mas essa fragilidade da falta do fisioterapeuta em todas as unidades de emergência acabam necessitando que alguém acione. Olha, o médico está pedindo para que você venha, tal. Não deveria ser necessário. Mas a mãe pode sim discutir com o médico e falar, olha, eu acho interessante. O fisioterapeuta pode vir avaliar, né? Então, ela pode discutir isso com o médico. Entendi. Mas pela dinâmica, acho que é importante a gente falar sobre Sim, isso, sim. sobre as coisas que Tem que acontecem, pro público que tá assistindo, né, que vai passar por isso. Chega no médico e fala assim, ó, tô um pouco cansado, será que não tem um fisioterapeuta que pode vir avaliar, né? E É, não faria sentido o médico falar não. e eu pergunto assim, porque a gente tem um contato muito próximo, né, dos pacientes com asma grave. E eu sempre tenho, assim, uma experiência, algo que eu passei com a Gi para contar, né? A Giovana, ela teve home care durante muito tempo, né? Você lembra? Ela fez uso de BiPAP contínuo, depois para exercício, depois só para dormir. Mas nesse período que ela usava contínuo, porque ela demorou bastante a conseguir o controle ali da asma grave, quando eu precisava ir até uma emergência, até um pronto-socorro, ela estava muito agudizada, ainda assim ela ficava ali de observação, entrava com os medicamentos, né? E eu não tinha acesso a um fisioterapeuta. O que eu escutava é que, não, ela só pode vir um fisioterapeuta se eu solicitar uma internação dela. Então, o que muitas vezes o médico fazia? Solicitava a internação, ela não internava ali na prática, né? Mas na teoria solicitava uma internação para que viesse um fisioterapeuta Hospital particular. hospital particular. E eu acho que isso atrasava demais, porque até saiu uma autorização de uma internação e esse profissional vir avaliar. E aí o que eu levava eu mesmo o aparelho dela, eu instalava ali na emergência. Aí quando eles vinham instalando, eu falei, não, mas ela não pode ficar sem porque ela está no hospital, ela precisa desse aparelho. E aí sim, o hospital via, não, então eu vou chamar um profissional, um fisioterapeuta, porque a mãe não pode mexer e né, fazer De fato. esse processo todo. Então, acho que essas questões burocráticas atrapalham demais. Muito. Demais. Concordo plenamente. Em contrapartida, do outro lado, um fisioterapeuta, uma equipe de fisioterapia que desce para... Nesse caso, tá? Eu tô tentando entender a dinâmica. Muitas vezes pode não ser paga por esse atendimento. E isso afeta a dinâmica do serviço. Ah, Guto, mas a gente tá falando de dinheiro, tá falando de vida. Eu concordo. Eu cansei de ir para situações onde não teria repasse ali do convênio. E não é heróico, é uma responsabilidade profissional que parece ser heróica. Cansei de... Meu plantão acabava às 19, bati o dedo e voltava para a sala de emergência e ficava até 10, 11 horas da noite com o paciente lá até ele ficar melhor. Mesmo sem eu estar recebendo por aquilo, entendeu? Mas tem a dinâmica gerencial do serviço também, né? O serviço de fisioterapia, existem os dois lados, né? Essa burocracia que atrapalha o serviço de fisioterapia para ele ter mais autonomia, para ele ter mais liberdade para descer lá e, né? Era isso que eu estava tentando, assim. É difícil, é difícil. Eu acho que é independente. E quando o SUS foi criado, a saúde ela se tornou um direito, né? Então, não é mais uma coisa onde o paciente ele vai ter que buscar, não, é um direito dele. Então, todos os profissionais, eles
precisam entender que a saúde é um direito do paciente, todo mundo tem que estar engajado para promover essa saúde, para promover uma estabilização clínica, só que o hospital particular Tem as suas é entraves. outra coisa, né? Apesar de ser o direito do paciente, Sim. o hospital particular tem outras dinâmicas empresariais. Obviamente, existem hospitais particulares de excelência, né? Que entendem isso, já se previnem em relação a isso, já promovem ali, já tem uma estruturação de uma equipe, protocolos, dinâmicas. Se precisar, aciona, mesmo que não internou, como vai funcionar isso, aquilo, né? Eu acho que tudo é um aspecto gerencial que pode ser organizado para tornar isso possível e o usuário, que a gente chama, né, o paciente e a mãe do paciente, não sofrer, Exato. desculpa, a língua não cabe da boca, né? Com essas idiotices. Para mim, essa burocracia é idiota. Como eu falei, eu já fiquei 4 horas a mais com o paciente, mesmo estar sem receber por isso. Mas pela minha responsabilidade pessoal e profissional para com aquela vida. Eu falei, mano, não vou sair daqui. Guto, mas você não vai receber. Não interessa. Para mim, esse paciente está melhor, é o principal. Mas é A gente complicado, sabe né? que nem todo mundo pensa assim. Não consigo falar se é a maioria, se é a minoria, mas eu consigo falar que eu entendi a saúde como um direito. E essa